Olá, paz e prosperidade. Meu nome é Rômulo Aguiar, hoje eu trago aqui Javerte Ribas, uma ilustre presença para mim. Desde que eu te encontrei no clube, a gente na academia, aí eu cheguei, eu olhei de longe e falei, caralho, o Javerte tá ali. E cara, juro, não é tietando, volte meio tieto você, mas eu fiquei muito contente, como se eu estivesse encontrando tipo um ídolo ali, porque hoje eu passo o que eu passo, né, que é da gente vestir a camiseta de Cristo, da gente declarar o nosso amor por Jesus, da gente vir de uma recuperação, e você passou isso há muito tempo atrás, e eu posso falar que até sozinho, né, tipo, não era muito comum, não tinha tanta gente, até, tipo assim, não tinha a humildade de reconhecer o que salvaria, sabe? Então, e eu lembro que eu vi de criança, mais ou menos, né, por causa da minha irmã, com amizade com a sua, Sim. Um pouco assim da história, e eu sempre olhava e pegava, não sei se tipo assim, se era um desdém, mas foi, pô, que piá maluco, tipo, a hora que eu já via já na igreja já, com o crucifixo, tudo, falei, nossa senhora, que piá maluco. Aí hoje que eu tenho esse conhecimento de Cristo, esse amor com Cristo, eu falo, caralho, esse piá tá 20 anos na minha frente aí. Cara, sério, muito feliz em receber você aqui. Muito obrigado. Obrigado a você. Um puto exemplo aí, e que eu acho que só quem sai ganhando, pelo que eu saiba hoje, é você por ter essa aproximação com Cristo aí. E principalmente porque na nossa caminhada acabamos encontrando pessoas como você, né? Igual aquele dia que você me abordou na academia, eu te falei, isso foi uma resposta, mas eu não sabia. Não sei se você recorda disso. Você falou. Que depois eu estava amadurecendo a ideia de realmente poder entregar algum pecado em específico e queria que fosse para a Eucaristia. Tinha conversado com a minha diretora e estava procrastinando, estava demorando, me enrolando. Fazia uns 3 dias que eu estava daquela forma. Você apareceu na academia, fez o convite para ir na igreja, para começar a participar, né, na missa diária ali, falou um pouco de você, fez um convite de um café muito bacana, muito legal que vocês organizam. E eu fui lá, né, já fui 2 vezes, foi aquela vez e mais uma, e realmente me senti muito confortável. E foi a resposta de Cristo mesmo, né, naquele dia, naquela academia, que repercutiu ali depois na Santa Missa, e com a graça de Deus, só por hoje, desde o dia 8 de maio, eu estou frequentando a missa diária. Que legal, que legal. Eu fico muito contente a gente sabe que Deus usa a gente como um instrumento, e ainda mais quando pessoas já tocadas recebem isso, fica mais importante ainda, mais responsável ainda. Muito obrigado. Javertinho, mas eu queria que você contasse um pouco para nós como que a sua educação na sua família, desde criança, como que foi na parte cristã? Na verdade, os meus familiares, tanto paterno como materno, eles eram, sim, de religião, né? Eles seguem o catolicismo, e eles tinham uma participação mais ativa, principalmente o lado do meu pai, né? Que os meus avós ainda são vivos, hoje não conseguem participar muito por causa da pandemia e também por causa da idade, mas eles sempre foram muito ativos no Serra, né? Nos Vicentino, meu avô paterno, e minha avó do lado materno também, né? Eles eram católicos mesmo, praticantes. Já do lado, no caso família, núcleo, pai e mãe, quando foi refinando a coisa, já partiram para o católico não praticante. Mesmo assim, eu acompanhei a igreja, né? Eu fui batizado na igreja católica recém-nascido. Depois, em torno de uns 9 anos, né, tive a primeira comunhão. Só que, de certa forma, como esse núcleo familiar não tinha essa convivência, missa aos domingos, eu fui me afastando um pouco disso, sabe? E Na depois adolescência, você fala? Isso. E daí, com 14, 15 anos, realmente eu comecei a não ir mais na igreja, né? Raras vezes eu ia, né? Natal para mim tinha um sentido diferente do de hoje, Páscoa, enfim, todos os momentos que a igreja me oportuniza hoje para mim eram outros, né?
E daí com o tempo e com toda a minha historicidade que eu fui realmente me convertendo e entendendo tudo aquilo que eu perdi, né? Mas no meu núcleo familiar eu não tive esse apoio. Entendi. Não Eu acho mais bacana isso aí porque acaba sendo um encontro pessoal, né? Porque tem algumas famílias que tentam empurrar a goela abaixo. Essas coisas. Eu tive essa tentativa também. Tipo, eu tinha roupa de ir na missa domingo. Meus pais me obrigavam a ir na missa, tinha que ir na missa por causa da catequese, mas eu nunca senti nada, a imaturidade, tudo, que nem tipo, a gente sentiu o chamado de hoje e ir com prazer saber o que está fazendo, né? Realmente, eu sempre gosto de falar isso. Esses dias o Kiko falou em uma conversa, um amigo nosso, né, da pedagogia de Cristo, né? Então, ele escreve uma história para cada um, né? A gente só tem que seguir. O difícil, às vezes, é saber o caminho, respeitar, né? Os limites, principalmente até o tempo. Exato. Às vezes nós que já passamos por isso, você vê tipo alguma pessoa que está perdida aí, você sabe que não, você quer alertar, você quer puxar, você até vai, mesmo sabendo que não vai funcionar, porque a machadada só vem lá de cima. Não tem, ninguém consegue entortar. É só lá de cima que vem a machadada. Mas eu queria que você contasse um pouco para nós. Eu estou conhecendo, né, faz pouco tempo a sua caminhada, mas pelo que eu tenho visto, pelas igrejas que eu tenho andado, seja na catedral, seja na casa de São Francisco ali, que a gente volta e meia dá um oi, o pessoal conhece bastante você. Aí tem a Sede Sóbrios também, que eu vejo os meninos com um senhor respeito para a sua pessoa, como se fosse um pai mesmo, é o que eu tenho visto. E daí então você trabalha como diretor espiritual também? Isso. Você tem filhos, é assim que chama? Isso, a gente chama de filhos, né? A Fraternidade, o Caminho, entrou na minha vida há cerca de 10 anos, né, que eu fui me enamorando dela. E 8 anos aí eu e a Mari estamos caminhando para ser da Fraternidade, né? Leigo, consagrado. E nisso já existia missão dentro da obra. Missão Sede Sóbrios é uma das missões dentro da obra. Existem outras missões dentro da Fraternidade. Ela demorou um pouco a vir, né? Mas quando ela se moldou aqui para Campo Mourão, eu, dentro da vida laical, era o único, pelo menos, que falava: eu sou o louco daqui, né? Eu sou um cara que passou por isso e aquilo. E a falecida irmã Caris, que iniciou tudo isso, essa missão, ela, uma certa vez, falou: Javerte, a gente precisa de você, né? Não querendo me colocar como insubstituível, mas na época, realmente, a irmã falou assim: olha, a gente não sabe como lidar, eu não tenho essa experiência, né? Legal. E aqui é bacana que você faça. Será que não pode? Eu falei: nossa, irmã, como não posso? E ela falou uma palavra que me gravou muito: Campo Mourão está gritando pela missão Sede Sóbrios. Né? Chega a arrepiar. Tem muita gente precisando de ajuda. Tem muito familiar vindo gritando, falando que precisa, que não sabe mais o que fazer. E eu estava num momento em um ministério, né? Estava na intercessão, também passando alguns momentos diferentes ali e pedindo para Deus: Senhor, me sustenta, me mostra o que fazer. Daí a irmã Caris vem, enfim. Deixa eu perguntar então. Fazem 10 anos que eu comecei a frequentar a Fraternidade. Isso. E o seu chamado com Deus, o que te fez aproximar mais? O chamado mesmo foi dentro da CTR, de uma das comunidades que eu passei, de 5 internações que eu tive, uma instituição aqui de Campo Mourão, né, Comunidade Terapêutica Redenção, com 4 meses de casa, né, de um tratamento de 9 meses, dentro da capela, né, num dia de Santa Luzia, onde um violeiro que eu acredito que não tenha nada em falar, que é uma pessoa fantástica, o Cláudio, ele tocando uma música de Santa Luzia, e eu pedindo para que Deus me desse força, porque eu já não estava conseguindo compreender porque eu estava ficando tanto tempo. E eu queria sair desde o primeiro mês. E aceitei parcialmente, daí no 4º mês já estava até as tampas e querendo ir embora e brigando comigo mesmo, mas meu pai não ia deixar sair de lá.
Mas o fato é que dentro de mim estava esse conflito. Quantos anos você tinha? Eu tinha 26 anos. E eu peguei e falei, nossa, eu preciso de alguma coisa diferente, eu preciso. E o Cláudio tocando aquela música, e daí na época, na capela, tinha uma cruz, aqueles cubos onde passa a luz, sabe? Sei. E tinha uma luz externa acesa. E aquela cruz, ela veio como se viesse a um encontro, assim, e eu fechei o olho. Eu fechei o olho e deixei. Eu senti um vento passar. Uau. Na capela, passar na capela. Eu falava, eu não quero abrir o olho, não quero abrir o olho, não quero abrir o olho. E a hora que eu abri, eu não sei quanto tempo passou. Eu sei que a música já tinha acabado. Eu permanecia sentado. Mas eu fui entender a hora que eu saí da capela. Eu falei, eu recebi o Espírito Santo. Que massa. Eu recebi o Espírito Santo e agora eu entendo porque eu tenho que permanecer aqui. Eu preciso mudar Ganhou de vida. Força. Exato, eu preciso mudar de vida. Eu tinha entendido até então que eu precisava parar de usar droga. E que eu estava ficando muito tempo, porque eu já tinha passado por 3 meses, 90 dias em um hospital psiquiátrico, 45 em hospital psiquiátrico, 3 meses em clínica, 90 dias. Não completei uma clínica e fui ainda para uma fazenda, Fazenda Esperança, do Frei Hans, não lembro a cidade agora, mas perto da Canção Nova lá, em Cachoeira Paulista. E 12 dias fiquei lá, não aguentava. Para mim era engraçado porque a missa diária, terça, era tudo uma resistência enorme. E daí ali que eu, realmente ali foi o meu chamado. Recebeu. Ali foi o meu chamado. Que Depois... legal. Hoje você tem 38? Vou fazer 40 anos esse ano, de idade. 40 anos. Então temos 14 anos de Isso, de dia chamado. 16 de novembro desse ano, só por hoje, se Deus quiser, 14 anos. Tem muito tempo na minha frente aí, tem 13 anos na minha frente, mas que legal. Cara, porque receber o chamado acho que só quem passa por isso que até não consegue transmitir, né? Porque não tem como não, você vê na pessoa. Eu vejo muito na tua calmaria, na tua argumentação, no teu carinho mesmo, tipo, eu vejo muito Jesus em você bastante parte do tempo. Tipo, é uma coisa que eu quero alcançar bastante. Mas deixa eu perguntar, pergunta complicadinha um pouquinho. Nesses 14 anos, em algum momento você teve alguma dúvida, você ficou bravo com alguma coisa, você quis escorregar, escorregou? Com a graça de Deus, daqui a pouco, 14 anos, só por hoje, nunca escorreguei. Mas várias vezes quis. Várias vezes quis, várias vezes me permiti recair em atitudes, né? Uhum. A gente quando começa a entender que a sobriedade é além de parar de usar droga, né? E que é um estilo de vida, né? Exato, e é um estilo de vida que não só está com os filhos prediletos, como a fraternidade chama, né? Não está só com o dependente químico em recuperação, mas está para todos, né? É o jeito de se vestir, o jeito de se portar, o jeito de se comportar, né? As virtudes, como você falou. Então, é um leque de coisas essa sobriedade. Então, a hora que eu entendi isso, daí realmente eu consegui caminhar mais. Uhum. Só que aí tem as recaídas de atitude. Aí você fala, opa, então é como se fosse uma luzinha vermelha, sabe? E que nem eu te falei, você foi tipo um precursor, na minha opinião, né, do tratamento, do recolhimento. E você sentia perante, tipo, por mais que não ligasse, porque quando a gente sabe o que está acontecendo, a gente não liga para nada. Mas você chegou a sentir, tipo, olhos na rua, da sociedade, alguma coisa assim? Você se sentiu excluído? Sim, e isso incomoda bastante, né? Porque a maioria das pessoas que te olham quando você está nas drogas e depois te olham bem, no início principalmente, não conseguem acreditar, não te dão um voto de confiança, continuam te olhando, né, com desconfiança e tudo mais. E isso eu preciso dizer, né, para muitos que passam ou estão passando nessa situação, de que você precisa enfrentar ela e acreditar em você mais do que você pensar em que os outros estão pensando sobre você, porque se depender disso, cara, você vai ficar cada vez mais refém dos pensamentos dos outros. E isso vai te mortificando. Com certeza. Eu no começo, que você acaba, não tem escolha, você tem que se isolar. Principalmente no começo, você precisa cortar alguns lugares, algumas rodas de amigos,
você precisa se isolar e essa parte do começo realmente, tipo assim, é bem difícil, até porque você sabe da zombação, você sabe de tudo e daí tipo, tem pessoas que vêm me perguntar, mas você não deixou de ser chamado para um monte de lugar? Eu falei, deixei, mas você não liga? Eu falo, não. Meus convites hoje, tipo, em vez de 10 convites que eu recebia num dia, eu recebo um a cada 3 semanas e esse convite é muito melhor do que qualquer um. Entendeu? Então, mas ter essa calma para esperar isso aí realmente, tipo, é bem difícil. Precisa estar próximo de Deus para criar essa força, essa companhia, né? Porque você não fica sozinho. Pelo contrário, você está melhor acompanhado do que nunca. Sim, sim. Se você tá com Deus. Agora, se você quer lutar sem acompanhamento, sem um diretor espiritual, aí fica muito difícil mesmo. Então é essa deixa que eu queria aproveitar, que de certa forma até não respondi. É isso que tem que ter, um acompanhamento, né? Por quê? Você tem que diminuir a rotação. Você tem que diminuir. Essa diminuir a rotação, isso você deixar de ir nos mesmos lugares, falar com as mesmas pessoas, né? Situações, coisas ali, realmente são chocantes para nós também, né? A gente gostaria de continuar, Sim. né? A maioria cai nesse erro de querer continuar fazendo as mesmas coisas, mas não, eu não vou usar. Cara, de novo você está deixando o orgulho te tomar e vai. E a direção espiritual, que é essa prática que você havia perguntado, ela é da fraternidade, mas acima de tudo ela é da igreja católica. Mas a fraternidade, ela retomou isso, né? E ela leva muito a sério essa prática, como adoração semanal, como confissão mensal. Você pode explicar para nós mais ou menos como funciona? Por exemplo, você tem quantos filhos? Hoje eu tenho 8 filhos, 8 dirigidos. 8 filhos. E você conversa com eles quantas vezes por semana? Todo A frequência, dia? Como que é? A frequência, ela, no início a gente se sente muito comprometido, no sentido de procurar o filho também, sabe? Depois, com o tempo, com a maturidade, como a gente também é dirigido por outra pessoa, né? Eu tenho a minha diretora, irmã Maria Angélica, você começa a entender que você tem que começar a deixar uma certa liberdade. Então, há aqueles filhos, sim, que te procuram com mais frequência, né? Que te procuram, às vezes, no WhatsApp para te falar alguma coisa, só que para trocar uma ideia. Independente do horário. Exatamente. Né? Eu sempre falo isso para eles. Você deixa à vontade, me liga. Se precisar, fala, entendeu? Não, eu falo isso com alguns amigos, me deixo à disposição, mas até porque eu sei que por enquanto são poucos, não são filhos, tipo assim, eu não tenho responsabilidade nenhuma, mas eu torço para eu estar disponível para ajudar, mas é uma super responsabilidade, hein? Ainda mais, tipo, se você pega algum filho teu aí que tá com uma luta de 3 anos aí, de vitória, tudo... Aí de repente ele tá na brecha e não conseguiu falar com você alguma coisa assim. E às vezes você não conseguiria parar. Sim, com certeza. Né? Às vezes a gente é impotente, né? E o reconhecer impotente, até para nós, com a nossa doença da dependência, é primordial. Porque tem coisas que você tem que entender que perdeu, pronto, acabou. Entendeu? Vamos começar de novo. Exatamente. E o filho, às vezes, ele realmente ele prefere que o orgulho tome conta. E ele não vai te procurar, entendeu? Eu falo que eu tenho 8 porque de fato no papel eu tenho, mas na prática hoje eu tô com 5. Entendi. Né? Tem 3 que deu... Tá difícil, tá, sabe? Pandemia e travou, né? Isso dá uma desaparecida aí. E daí você às vezes dá um oi, manda lá o evangelho, né? Às vezes dá um gelo, dá um tempo para ver, né? Porque é uma maturidade que a pessoa precisa entender. Se ela procurou uma direção é porque ela quer crescer em Cristo. Certo. Que ela quer esse apoio. Então, e o mais interessante na fraternidade é que não é só filho predileto, só dependente. É qualquer pessoa.